Famílias que tiveram os bebês trocados em Trindade vão morar juntas até que saia o resultado de DNA. O exame deve ficar pronto na próxima quarta-feira. E quem traz os detalhes para a gente agora é o repórter Giovanni Azara. As famílias foram chegando ao hospital junto com os advogados e com a Polícia Civil. Na unidade, ficaram por cerca de 1 hora. De acordo com a delegada que acompanha o caso, o UTRIM se disponibilizou para realizar o exame de DNA nos pais e bebês para confirmar efetivamente os parentescos de cada um. O resultado deve sair na quarta-feira. Do hospital, todos foram para a delegacia de Trindade. Lá, as famílias se reuniram com a delegada e com psicólogos da Polícia Civil. A ideia original era realizar a troca dos bebês ainda durante a tarde. Mas como as famílias já criaram vínculo com as crianças, ficou acertado que a troca só ocorrerá depois do resultado definitivo do DNA. Enquanto isso, o Murilo e a Aline, que são de Santa Bárbara de Goiás, vão ficar morando na casa do Genésio e da Pauliana, em Trindade. Como já houve esse erro, a gente não quer cometer mais um erro. Então, o que a gente optaram? Vamos estar com a família toda junta e esperar o resultado do DNA. É melhor assim do que um estar com... Igual eu ia pegar o filho dele, levar para minha casa, que está sendo o filho dele, e ele pegar o meu e levar para a casa dele. Aí a gente optaram para estar com as famílias tudo junto, para as esposas da gente não estarem também sofrendo mais danos psicológicos. Agora a gente vai ter que conviver junto para sempre, né? Agora a gente virou uma família enorme, né? A família aumentou. Isso. Aumentou muito. Né? Eu tive um filho, agora eu tô com 2 filhos, né? Os bebês nasceram no último dia 9 de julho no hospital em Trindade. Mas o caso veio à tona na semana passada, após Genésio perceber que as características físicas do recém-nascido não batiam com as dele nem com as da mãe. Um exame de DNA particular mostrou que o bebê realmente não era filho deles. Aí começou a procura, até que encontraram a família do Murilo. Eles não trabalham, eles não comem, eles não dormem desde então. Então está sendo muito difícil. Passada essa fase do resultado, aí junto aqui a Polícia Civil, Poder Judiciário, Ministério Público, será procedido à troca. Posterior a isso, aí eu vou sentar com os meus clientes, acredito eu que o colega advogado da outra família também sentará para ver que atitude tomar em relação a esse dano que foi provocado às famílias envolvidas. A polícia segue investigando para levantar como se deu o erro e a troca dos bebês. As hipóteses mais prováveis é que tenha havido um erro com as pulseiras de identificação ou um equívoco na hora da entrega para as mães. Vamos agora a Trindade com a Rosane Ferraz, que vai atualizar esse caso para a gente. Mas primeiro ela vai falar sobre a preocupação de outros pais que tiveram filhos no UTRIM no mesmo dia em que essas crianças foram trocadas. Rosane, é com você. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Sim, desde que esse caso veio à tona aí, pelo menos 2 casais procuraram a Polícia Civil para falar dessa preocupação aí, se os filhos teriam também sido ou não trocados no UTRIM. Hoje pela manhã nós temos imagens de um casal que pediu para não ser identificado, que veio até a Delegacia da Mulher para poder passar para a polícia essa preocupação. O filho deles também nasceu no dia 9 de julho, ali no UTRIM, né? E depois que isso virou notícia, o casal começou a ter dúvidas de se a criança seria ou não filha deles, e a delegada da mulher orientou esse casal, então, a fazer um DNA. Lembrando que esses casos aí de suspeitas de pais, eles não são investigados, pelo menos por enquanto. Inclusive, nós gravamos com o pai dizendo por que ele suspeitou, o que ele vai fazer. Acompanhe. Procurei por causa que, como as pessoas ficam questionando, perguntando, que nasceu no mesmo dia, se ele parece com a gente, se não parece, aí gera uma certa dúvida, né? Para evitar até comentários maldosos. Você já tinha desconfiado ou percebido alguma diferença na semelhança, ou isso aconteceu só por causa os últimos casos? Não, mas foi por causa dos últimos casos, né? Toda hora mostra um caso diferente, aí você vai gerando aquela certa dúvida. A gente tem hora que parece, tem hora que não parece, aí é até constrangedor, né?
Pois é, e esses pais deixaram a delegacia bem mais tranquilos, vão fazer esse DNA, mas a polícia não acredita que tenha havido nenhuma troca nesse caso aí, não. Bom, mas em relação à troca de bebês, já confirmada em relação a quanto a uma das crianças, através de exame de DNA, ganha a cada dia aí novos capítulos. A Polícia Civil já convocou servidores do Hospital de Urgências de Trindade para prestar depoimento. Há pouco, a delegada Renata Vieira, que investiga este caso, recebeu uma lista de servidores com nomes de médicos, enfermeiras e auxiliares de enfermagem que trabalharam tanto no parto dessas crianças, desses bebês que foram trocados. E a delegada pretende ouvir hoje à tarde pelo menos 3 servidores. Quem são esses servidores, delegada? E isso vai contribuir de que forma com a investigação? Na verdade, nós estamos tentando finalizar essas investigações, né? Ouvindo as pessoas que tiveram contato com as crianças, principalmente as técnicas de enfermagem e as enfermeiras, porque o que nós imaginamos é que houve, na verdade, a troca da entrega dos bebês para a mãe correta. Os bebês, eles foram realmente identificados corretamente, cada bebê teve a sua mãe identificada corretamente na pulseirinha, mas na hora da entrega para a mãe é que foi feita uma entrega para a mãe errada. Nós queremos ouvir as enfermeiras para confirmar essas informações. Nessas investigações iniciais já se pode dizer quem poderia ter errado? A senhora, inclusive, tem informações, foram repassadas pelas mães, informações importantes ali, que elas disseram o que aconteceu ali naquela enfermagem no dia. Sim, a Pauliane relata que ela foi para a sala de parto e na sala de parto ela foi chamada de Aline. Quando ela se identificou que ela se chamava Pauliane, ela foi levada de volta para o quarto e aí sim a Aline teria ido para a sala de parto para ter o bebê. Teria sido a terceira gestante do quarto a ter o filho. E na sala de parto, a Aline foi confirmada por 3 vezes se ela se chamava Aline e ao final elas voltaram para o quarto. A Pauliane foi a 4ª gestante a ter filho, né? Quando elas retornaram para o quarto, elas foram receber seus bebês. Nesse momento, por isso que eu acho importante a oitiva inicialmente das técnicas de enfermagem, porque eu quero saber qual foi a pessoa responsável por levar o bebê até o quarto. Eu acho que essa pessoa foi a pessoa que se enganou e entregou o bebê identificado como o bebê de Aline, entregou para Pauliane, e o bebê identificado como bebê da Pauliane entregou para a Aline. Quem seria então responsável por esse erro? Pois é, essa pessoa eu ainda não sei, não tenho conhecimento, apesar das gestantes já terem passado para mim as características físicas, né? Que teria sido uma enfermeira de uma certa idade e uma pessoa mais forte. Nós já entramos em contato com o TRIM, já foi respondido o ofício, quais eram os profissionais que estavam trabalhando no dia 9 de julho, mas também o TRIM já entrou em contato comigo agora há pouco, informando que hoje é dia de parto, então eles estão trabalhando nesse momento, inclusive com os mesmos profissionais que estavam no dia 9, pediram para que a gente tivesse um pouco de sensibilidade com relação aos partos que estão em andamento, inclusive ofereceram uma sala do hospital, se a polícia quiser, né, a gente pode ir ouvir essas pessoas na medida em que existe um intervalo entre os partos. Então vou combinar com o responsável pelo hospital para ver como a gente vai proceder com essas oitivas. Os responsáveis por essa troca podem responder por quais crimes? O crime seria o do artigo 229 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a identificação equivocada da criança, da parturiente e do neonato. Ok, delegada, a gente continua acompanhando esse caso, lembrando que o DNA que foi feito ontem desses 2 casais, para que essa troca dos bebês aí seja feita, o resultado está previsto para sair amanhã. E os casais continuam vivendo, como a gente mostrou, na mesma casa aqui em Trindade. Volto com vocês. Obrigado, Rosane. A gente continua falando desse assunto também com o delegado André Fernandes, que é o delegado regional de Trindade. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Valdemar. Boa tarde, Luciana, os telespectadores. Agora, a Rosane falou um detalhe interessante, quer dizer que as famílias estão morando na mesma casa? Exatamente. Ontem, Jordevar, teve uma reunião na regional, na delegacia, onde foi possível, apresentado aos familiares, a possibilidade de troca imediata, inclusive com consentimento do Poder Judiciário. Só que as famílias realmente, as mães, desenvolveram sentimento maternal, né? Consideram aqueles bebês como filhos próprios mesmo. Então foi decidido ali de comum acordo, inclusive com os advogados, de permanecer na mesma residência. Eu achei uma decisão muito ponderável, até mesmo para dar aquele tempo para eles se habituarem com a mudança, né? E o teste de DNA, a previsão é que amanhã, por volta das 16 horas, fique pronto
e aí sim fazer isso documentalmente, essa mudança. E a atitude mais sensata dessas famílias, né? Uma demonstração de amor. Agora, delegado, esse processo de verificação, ele não deve ser revisto porque é uma distração que acabou transtornando a vida de duas famílias. Exatamente, Luciana. Ontem nós tivemos a oportunidade de participar da coleta do DNA, do material genético. Em conversa com o hospital, eles já mudaram o procedimento. Eles colocaram mais uma etapa de verificação. Então, demonstrando que realmente é um momento sensível, né? O momento do parto, do banho e da identificação é um momento sensível que necessita realmente de verificações para que impeça esse tipo de equívoco. Bom, nós temos esses dois casos aí. Agora, só que no dia 9 de julho, nasceram 18 crianças. Exatamente. As outras 16 estão corretas, essa distribuição? Não pode ter havido falha? Jordevar, a princípio, o que nós temos, materialmente falando como prova, é esses dois casos isolados, né? Os outros, até onde chegou o conhecimento da Polícia Civil, está tudo correto. Então, queremos concluir esses dois casos, apresentar a conclusão deles e até o presente momento da investigação não há nada que indique novo equívoco. Mas tem casais aflitos já procurando a polícia. E vocês estão orientando o quê? Que façam o exame de DNA? Exatamente. Há uma orientação até mesmo para a família ficar tranquila, né? Que eu acho que isso é uma questão familiar que atrapalha a relação do casal, viu, Jordevar? Isso é importante dizer, porque o casal, o primeiro dessa situação, procurou o advogado não para fazer o DNA, mas para separar. Né? Então, porque fica suspeita da traição. Fica suspeita dessa situação incômoda. Então, a gente sugere, sim, que a família procure, faça o teste e elimine qualquer tem que indenizar, tem que ter indenização por danos morais. Exatamente. E essas pessoas que estão sendo ouvidas desse grupo de enfermagem, elas serão indiciadas e qual é a pena? A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. É um crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, onde ele prevê o equívoco da identificação entre os pais e o recém-nascido. Né? Então, é essa que a Polícia Civil está concentrada. Delegado André Fernandes, obrigado, boa tarde ao senhor. Nós agradecemos, Jordevar. A Polícia Civil está à disposição. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, um grande abraço.